No Saber Direito desta semana, o professor Antônio Minhoto traz um curso sobre direito constitucional e a sociedade da informação. Durante as aulas, ele vai abordar assuntos ligados à internet e às redes sociais. Vai apresentar o direito e a modernidade líquida, as fake news e as teorias da conspiração. Veja a aula 4. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Mais uma etapa, mais um capítulo nesse programa Saber Direito, aqui na TV Justiça, programa já tradicional, tão querido por todos nós. Meu nome é Antônio Minhoto, eu sou professor universitário, autor de livros jurídicos, advogado, sou doutor e mestre em Direito e vou junto com vocês aí, ou iremos juntos, prospectando, estudando esse tema, mais um capítulo dentro desse tema da sociedade da informação. Nós vamos nessa quarta aula estudar, ver mais de perto a questão da liquidez nas redes sociais e internet. Na realidade, nós vamos aprofundar alguns aspectos que nós já vimos anteriormente. E volto a dar para você uma dica, não faz mal que seja insistente, mas acho que é importante. Assista essa aula mais de uma vez, procura anotar os pontos que você achar que são os mais relevantes, para você ter essa anotação com você. É um material seu, vai fixar melhor o conteúdo, você vai aprender mais para levar com você, tá? Essa sedimentação de conhecimento. Bom, as mídias sociais, elas são o que a gente pode chamar hoje em dia, podemos dar essa denominação de a grande sala de estar, né? Da sociedade contemporânea. Vamos colocar, tudo bem, eu sei que eu estou exagerando, mas assim, todo mundo está nas mídias sociais. Facebook, Instagram, claro que não é todo mundo, Twitter, mas uma boa parte, muitas pessoas estão, empresas, entidades, órgãos os mais variados. Bom, é a grande sala de estar, ou se preferir, o grande espaço de convívio público do homem contemporâneo. E certamente são um palco de interesse para todas as áreas do conhecimento humano. Então não é, obviamente, uma manifestação ou um fenômeno, até você pode dizer, puramente jurídico, não é mesmo, tá? Mas também não é um fenômeno puramente sociológico, ou puramente econômico, ou puramente cultural, ou psicológico, e é ao mesmo tempo tudo isso. Quer dizer, todas essas áreas vão representar algum interesse para nós, ou para o direito, ou para a sociedade de uma maneira geral. Portanto, eu estou colocando isso para ressaltar o interesse e a relevância de se estudar esse tipo de manifestação. Ou seja, nós estamos realmente analisando algo que está aí se manifestando na nossa frente. Porque se eu venho aqui e digo como é que surgiu o Estado, eu vou falar de um fato ocorrido lá no passado, vamos fazer uma análise, quase que uma exumação histórica para descobrir os elementos de surgimento, é uma coisa. Quando nós estamos conversando sobre isso, nós estamos falando sobre sociedade contemporânea, sobre o tempo agora que está sendo vivido, sobre as manifestações desse exato momento, nesse espaço-tempo. Se manifestam então nesse ambiente virtual, aí já estamos falando especificamente de internet e redes sociais, diversas problemáticas, algumas bem conhecidas, né? Como o uso ofensivo da linguagem e das imagens. Então você vai envolver o que aí? Injúria, calúnia, difamação, tá? Bem conhecido, né? A injúria, calúnia e difamação são típicas do ambiente normativo, né, do direito, são tipificados no Código Penal. Ok, são bem conhecidas, só que essa manifestação dentro do ambiente virtual tem as suas nuances, tem as suas peculiaridades. Perfis falsos, que acontece bastante e está acontecendo, vou até fazer um parênteses, está acontecendo cada vez mais, atenção você, homem, mulher, especialmente as mulheres, eu vou destacar de uma maneira especial, em relação aos chamados sites de relacionamento. Tem muita criação de perfil falso, homens que se colocam lá perfis que não tem nada a ver, são golpistas, acabam conseguindo um encontro e tem até histórias, vamos dizer assim, pesadas de crimes contra a vida mesmo, ou de agressão, ou de morte, é menos comum.
mas, por exemplo, de golpes financeiros, de tomar dinheiro das pessoas, bastante. Isso tem causado até uma certa retração nesse tipo de atratividade que possa ter esses sites. Agora, também é a internet e as redes sociais um espaço de congregação de interesses legítimos, como um espaço social. Ali tem muita coisa produtiva, agregadora, interessante, positivamente interessante, atraente, bonita, criativa, tem também. Então é o que eu costumo dizer, né? Você não tem, precisa tomar cuidado com essa coisa, né? Nem você colocar nem no céu nem no inferno, quer dizer, uma manifestação humana. O ser humano é assim, capaz de coisas incríveis, coisas honradas, elevadas, sutis, bonitas, lindas, e ao mesmo tempo é capaz de coisas absolutamente quase que inomináveis, né? Coisas gravíssimas, cruéis, maldade extrema. A mesma humanidade que nos legou ou que nos ofereceu um Mozart, um Bach, um Beethoven, um Da Vinci, também nos legou Stalin, Hitler e outros mais, né, notoriamente sanguinários, né, nas suas manifestações, cruéis. Muito bem. Uma questão que se coloca é se as mídias sociais, a internet de um modo geral, revolucionou, trazendo novos valores, novos elementos humanos, ou se simplesmente realçou características que o homem sempre exibiu e agora estão apenas mais visíveis. Isso é uma discussão que se tem no ambiente de internet, no ambiente virtual. Afinal de contas, a internet, ela, nesse sentido que é colocado, quando você fala em revolução, já começa que você tem que definir o que é uma revolução. A revolução, ela pretende ser, e não necessariamente vai lograr êxito com isso, mas ela pretende ser uma nova base, com novos valores, nova dinâmica de relação entre os seres humanos. Mas, primeiro, que ela nem sempre consegue isso, e segundo, será que a gente pode aplicar isso à internet? Eu acho que a gente pode falar da internet ser revolucionária quanto à dinâmica que ela trouxe. A gente já comentou sobre isso. Ela expôs de uma maneira escancarada as relações humanas e o que é o homem. Mas será que ela trouxe novos valores, novos elementos? Eu vou deixar isso como uma pergunta aí para você analisar, você com você mesmo. Então, você tem certamente um ambiente com uma dinâmica própria, inédita, não tenha dúvida contra isso, mas você falar em revolução, ou que ela tenha gestado, ou criado, ou indicado a existência de um novo homem, ou até mesmo de uma nova sociedade humana, aí já é uma outra coisa. Eu, particularmente, tenho as minhas reservas. Eu tenho uma reserva de uma maneira geral, quando a gente estuda muito, a gente sempre é mais cauteloso com essas coisas. Não, tal coisa é revolucionária, tal coisa é revolucionária. Eu sempre tenho um certo zelo com isso, um certo cuidado, porque muitas vezes é uma propaganda ou é um desejo que a pessoa exterioriza, que ela gostaria que fosse revolucionário, não necessariamente é. Então temos que tomar cuidado. Muito bem, outra questão que se coloca em relação aí, a esse tema que nós estamos conversando é se a internet, especialmente as mídias sociais, não estariam tomando um espaço desproporcional na vida das pessoas, transformando-se num verdadeiro vício, ou no mínimo num quadro de desequilíbrio comportamental. Isso é um tema, olha, bastante interessante. Já tocamos nele, aqui e ali, em relação ao uso de celular, em acesso à internet, especialmente quantidade de tempo que se emprega nessas mídias sociais. Comentamos já sobre isso. Mas é algo que vem sendo estudado e que vem sendo objeto da máxima atenção por parte da saúde, a área da saúde, da medicina, vem estudando muito. Grandes hospitais, eu vou dar um exemplo de São Paulo, o Hospital das Clínicas já tem um atendimento específico de terapia para quem é viciado em internet, especialmente rede social, mas não só rede social. Assim como tem pessoas que são viciadas, por exemplo, em pornografia, e a internet é um campo, digamos, fértil para isso, né? Você tem ali realmente material de sobra nesse sentido. Então, como tratar disso? Como cuidar disso? Como lidar com isso? São desafios que a gente tem que
se dedicar. Essa situação acabou até chegando, eu falei da preocupação da medicina e dos profissionais da saúde com essa questão, chegou ao ponto de se criar um código para essas patologias ligadas à internet. Para quem não sabe, existe um catálogo internacional de doenças, o chamado CID, que é literalmente Catálogo Internacional de Doenças, e o código 11 desse catálogo ficou sendo o seguinte, abre aspas, transtorno relacionado ao uso de jogos eletrônicos e internet. Pessoal, já está, como a gente usou a expressão agora há pouco, né, tipificado, já está enquadrado essa conduta como uma patologia cuidada ou tratada dentro desse contexto aí da internet, das mídias sociais e tudo mais. Então veja, você pode ter aí essa questão do catálogo aí, das doenças, mostra que é um negócio que está sendo levado muito a sério e realmente pode ter consequências grandes. Aliás, pessoal, antes dessa questão, da própria questão da internet, veja, essa questão dos jogos ela é muito mais séria do que parece. Há pessoas que já eram tratadas, por exemplo, por vício em bingo. Na minha família mesmo tinha, meu pai, ele era um cara que ele não deixava dentro de casa a gente jogar baralho, assim, do nada. Se fosse um feriado, tivesse ido para a praia, qualquer coisa assim, ok, mas assim, você estava em casa sem fazer nada, vamos jogar baralho, ele, não, está jogando baralho por quê? Porque ele tinha caso na família dele, ele tinha uma tia que se passasse em frente ao jockey, tinha que parar o carro para ela ir lá fazer a aposta dela. Jogo é um negócio muito sério quando você pensa em vício e as consequências que o vício pode trazer. Então, já temos aqui catalogado essa questão do transtorno relacionado ao uso de jogos eletrônicos e internet. Olha essa pesquisa que interessante, vou trazer alguns dados aqui para vocês refletirem juntos, nós todos. Pesquisa, Estados Unidos, 2015, 200 alunos entre 14 e 16 anos, ou seja, adolescentes. Não dá para dizer que era infantil, nem que era adulto, é adolescente mesmo. Eles podem acessar as redes sociais até 100 vezes ao dia. Eu estou falando acessar a rede social, não acessar o celular pura e simplesmente. Então, olha só, 200 alunos, 61% acessavam para conferir curtidas nas suas próprias mensagens. Olha que interessante, né? Buscando uma validação. Será que a postagem que eu fiz recebeu curtida? Quem curtiu? Não é isso. 36% ver o que os colegas estavam fazendo sem eles. O que estava sendo feito ali que ele não estava participando. 21% ver se havia comentários ruins a seu respeito. Olha que interessante, né? Parece que aquelas questões da adolescência, de aceitação, a insegurança que se manifesta, na verdade está tudo igual ao que era antes, só que agora foi lançado para dentro da internet. Sabem que minha filha agora está com 21, vai fazer 22 anos, mas quando ela era mais nova, eu vi que ela estava discutindo com uma amiga dela que alguém tinha curtido uma foto. Eu falei, mas e daí que a pessoa curtiu a foto? Não, pai, uma amiga da menina curtiu a foto do namorado dela, simplesmente foi lá e deu um like. É o suficiente para pintar um estresse, né, em relação àquilo. Eu acho interessante essas mudanças do ambiente, da manifestação, muito embora o conteúdo, a substância não seja muito diferente do que eram nas gerações anteriores, na minha, por exemplo. Bom, pesquisa realizada em 2022, recente, pelo Instituto de Psicologia da USP, constatou que 1 em cada 4 adolescentes brasileiros faz uso excessivo do videogame. 25% está usando de maneira abusiva. E 28% atingiram os critérios do transtorno de jogo pela internet. Acabamos de ver agora. Classificado como doença pela Organização Mundial de Saúde em 2023. Você percebe como é tudo muito recente? É isso que eu falo. Aparecem problemas novos e você tem que meio que correr atrás. A OMS só catalogou isso em 2023. Por isso que eu falo, é algo que está em construção, está se manifestando aí. Porque uma coisa é o jogo que você já tem a questão do jogo na casa da pessoa. Então, você tá teu filho adolescente, ele está jogando na tua casa. Só que o jogo em casa, o pai, o responsável, a mãe, o avô, a avó, tio, tem um certo controle sobre o adolescente. Olha, você está jogando demais. Vamos parar, há uma interatividade ali na hora.
E quando o jogo é online, é uma coisa diferente. Ele pode, inclusive, desenvolver aquele jogo em outro local, num café, seja onde for. Ele pode fazer aquela, desde que tenha uma conexão com a internet, está tudo certo. Então veja como você tem essa questão bastante acesa para ser equacionada. Muito bem, esse problema entre os jovens brasileiros é maior do que em todos os países já pesquisados, onde a média oscila de 1,5% a 20%. Lembram lá que 28% está com problema de jogos aqui no Brasil. Muitos podem sofrer da chamada nomofobia. Professor, o que é isso, nomofobia? Ou seja, o medo inconsciente de se ver privado do aparelho celular ou de dispositivos eletrônicos similares. Pessoal, vejam que coisa interessante, curiosa e ao mesmo tempo espantosa. Já foi caracterizada uma outra manifestação patológica, uma potencial doença. E vejam as características dessa eventual doença, né? Não está ainda no código do CID, mas nomofobia, ou seja, eu tenho medo de ficar sem o celular. Não me foi tirado ainda, mas vai que eu fico sem, e agora? Né? Olha o tipo de angústia que isso pode criar e a origem disso. Você pensar simplesmente em ser privado do acesso a uma internet ou uma rede social, ou seja o que for. Olha a relevância que isso adquire para a pessoa, né? Como isso pode chegar a pontos realmente incríveis. Além do aspecto de dependência do indivíduo em relação ao ambiente virtual, isso ainda pode se tornar mais complexo nas relações afetivas estabelecidas neste meio, especialmente nos chamados aplicativos para encontros. Falamos sobre isso no começo dessa aula. Está se tornando, recentemente eu estava lendo uma reportagem sobre isso, que os aplicativos de encontro, esses sites de relacionamento estão sofrendo uma oscilação, porque vamos dizer assim, vou colocar entre aspas como uma expressão popular, está virando uma espécie de uma terra sem lei. Qualquer um pode chegar lá, cria um perfil, o perfil normalmente é falso, ele bota a foto que ele quiser, discorre ali o que ele quiser, eu sou um empresário, solteiro, não sei mais o que, e na verdade você vai ver a pessoa até um desempregado, mora numa periferia qualquer, não tem nada de empresário, né, ou mora numa cidade, pode ser grande, pode ser pequena, pode ser o que for, mas assim, aquele relato não é verdadeiro, né? Então a pessoa criou simplesmente todo aquele entorno, né, para atrair pessoas, literalmente ou muitas vezes para cometer um crime. Muitas vezes é simplesmente um perfil falso para se promover. A pessoa acha que é legal ela passar aquela imagem, eu sou um atleta, ou eu sou, como eu acabei de falar, sou um empresário, ou sou uma autoridade, sou isso, sou aquilo, sou um ator, não sei mais o que, e na verdade nada daquilo é verídico, tudo aquilo foi aumentado. Bom, a psicóloga Lígia Baruch de Figueiredo, ela escreveu uma obra, um livro que é muito interessante, quem quiser acessar, eu acho bem legal, que chama Tinderelas, o amor na era digital. Ela defende que, no final das contas, os sites e aplicativos para encontros funcionam como essa expressão eu acho bastante sintomática, supermercado de gente, onde cada um pode relacionar-se com uma ou várias pessoas simultaneamente ou uma por vez, de acordo com sua escolha, sendo limitado apenas pela paciência, resistência e habilidade de uso. Ela teve uma visão, assim, a Lígia, né, bastante prática. Então você vai lá, tá como se estivesse dentro de um supermercado, você fala, puxa, vou pegar aqui uma massa de tomate, nem sei se ainda existe massa de tomate, entreguei a minha idade agora, né? Mas você vai lá, escolhe o que você quer, ou essa marca de biscoito, ou eu vou levar legume, não vou levar, você está se servindo ali, só que você está lidando com gente. Puxa, aqui tem uma pessoa que ela diz que ela tem 40 anos de idade, e é loira, e é esportista, e não sei mais o quê. Não, é isso que eu quero. Não, agora tem essa outra aqui que é mais interessante, que é morena, que é isso, ou um rapaz. Não, puxa, é negro, é branco, é descendente de índio, é índio mesmo, enfim. Ela está colocando como se fosse realmente um mercado em que você escolhe aquilo que você quer. É uma visão bastante pragmática, mas que também a gente precisa ter cautela para olhar isso, né? Porque gente não é produto.
Então, precisamos ter cautela também para como é que você vai analisar isso. E às vezes a embalagem diz uma coisa e o conteúdo diz outra coisa. Mas enfim, você tem até hoje em dia, eu confesso que eu não sabia, descobri há pouco tempo que existem sites aí de relacionamento para quem já é comprometido, para quem é casado, para quem está num relacionamento. Né, um site assim, vamos dizer, você pode aqui trair com segurança, qualquer coisa do tipo, né? Eu acho isso no mínimo, para ser eufemista, eu acho bastante curioso, né? Bom, de todo modo, pode-se analisar e criticar o ambiente virtual e suas múltiplas problemáticas, mas é algo que veio para ficar. Não há no horizonte próximo nada a indicar que o atual panorama vá simplesmente desaparecer. E, por outro lado, a internet trouxe notáveis avanços, desenvolvimentos de toda a ordem, bem exibindo sua face positiva. Nós vamos destacar agora para vocês alguns itens relacionados a esses aspectos positivos, construtivos, produtivos, bons, que a internet trouxe. É como eu falo, toda a criação humana, e a internet não está fora disso, ela tem aspectos que você pode criticar, mas tem também, ou frequentemente tem, aspectos positivos que devem também ser, se não enaltecidos, pelo menos considerados. Veja só, você tem uma facilidade de busca por informação, agilidade e velocidade nas trocas de informação também, maior diversidade nas relações profissionais e pessoais, facilidade de pesquisa, centro de informação e entretenimento, liberdade de escolha de acesso a todos que a possuem. Eu só vou considerar, pessoal, o item 3 e o último, que seria o sexto, que fala assim, ó, maior diversidade nas relações profissionais e pessoais. Precisamos tomar cuidado com isso, porque a gente já viu, né, aquela questão da bolha ideológica, né, ou do filtro bolha. Você tem uma grande diversidade, mas você acaba se juntando com quem mais ou menos pensa como você. Então essa diversidade ela fica meio pulverizada. Você acaba, na verdade, se agregando, se juntando ali com quem tem mais ou menos os mesmos interesses, um perfil similar ao seu, para você poder estabelecer suas relações. Agora, é diverso no sentido de que você contempla várias possibilidades, vários grupos que podem se manifestar ali dentro da internet, ou seja, um espaço que tem, inegavelmente, uma democracia, digamos assim, na sua manifestação. E também aqui, olha, o último que eu falei, ó, liberdade de escolha de acesso a todos que a possuem. Realmente, muito embora a gente tenha uma situação de que essa liberdade também é mais ou menos, né? Muita gente tem acesso à internet, mas não todos, não é algo que tem uma cobertura total. Às vezes tem um pouco uma fantasia, né, de que tem até cidades, né, que colocam isso. Não, a cidade toda com internet, se acessa gratuitamente, vai lá para a praça, tem Wi-Fi e tal. Na prática, a gente percebe que não é exatamente assim, ok? Mas não deixa de ser relevante a gente destacar e trazer isso para vocês, para nossas considerações. Uma outra autora, uma outra estudiosa, psicoterapeuta Maura de Albanese, ela também lista, ou além desses que eu li agora há pouco, ela lista outros pontos positivos da internet. E ela comenta o seguinte, então ela fala, olha, ela traz aqui 5 pontos positivos. Ela diz que ajuda a manter os relacionamentos mesmo à distância, o que não é nenhuma mentira. Vamos imaginar um pai e um filho, o pai está no Brasil, o filho viaja para a Europa, vai estudar, ou o filho ficou no Brasil, o pai viajou por qualquer motivo, a mãe, enfim, dá para você ter um contato, dá para fazer até uma reunião virtual, você fica ver o rosto ali da pessoa conversando contigo, dá como se fala para matar as saudades. Também a internet, né, esse ambiente, suscita o sentimento de fazer parte de um contexto ou uma relação. Então ela está destacando aqui, a Maura de Albanese, que você se sente participando de um contexto maior, de um contexto mais amplo, um contexto mais, talvez até de uma certa maneira, um pouco mais complexo. E também outra característica, facilitam a expressão do que se sente e pensa. Que, mais uma vez, também é interessante, as pessoas podem se expor à vontade, né, falar o que elas querem falar. Já até estudamos isso aí, vimos essa questão da questão da bolha, da questão da agressividade, das pessoas que se manifestam dessa maneira na internet, que características que tem isso, da frustração e não sei mais o quê. Então você tem essas várias manifestações.
E então ela facilita a expressão do que se sente e pensa, mas não tem nada a ver com a qualidade, né, do que está sendo expresso ali, do que se sente e do que se pensa. Também tem uma outra característica aqui que seria dar a oportunidade de pensar antes de reagir. É que às vezes, eu vou te falar, eu acho que é pouco utilizada, viu? Porque as pessoas, elas meio que reagem sem pensar ou reagem e depois pensam a respeito. De qualquer maneira, está lá a manifestação, você tem toda a possibilidade de, pô, deixa eu refletir um pouco antes de eu reagir, antes de eu me manifestar. Não é como uma conversa que está ocorrendo em tempo real, em que você não vai falar para a pessoa, eu estou discutindo com você, mas espera um pouquinho, deixa eu pensar um pouco numa resposta mais adequada. Não vai acontecer. Estimula a criatividade, também, é verdade. Muitas possibilidades que se apresentam e podem estar relacionadas, portanto, à criatividade. Muitas saídas, soluções, várias coisas que se relacionam aí à questão do relacionamento humano, de soluções que possam ser encontradas para, nossa, variadas questões, muitas questões. Então nós temos essas características também positivas que quem trouxe aqui foi a psicoterapeuta Maura de Albanese. Olha, pessoal, eu vou trazer aqui para vocês uma reflexão de um autor bastante conhecido, que já escreveu muita coisa sobre variados temas, mas ele fala muito sobre essa questão da nova sociedade, das tendências e tudo mais, que é o Manuel Castells. Ele escreveu sobre variados temas, tá? E um dos livros que ele escreveu chama-se A Sociedade em Rede. Se vocês quiserem, é um autor bastante conhecido, quem quiser procurar aí na internet, tudo vai achar. Talvez ache o livro até em PDF, até gratuitamente. Ele diz o seguinte, abre aspas, quando os críticos da mídia eletrônica argumentam que o novo ambiente simbólico não representa a realidade, ele botou realidade entre aspas, eles referem-se a uma absurda ideia primitiva de experiência real não codificada, que nunca existiu. Todas as realidades são comunicadas por intermédio de símbolos, e na comunicação interativa humana, independente do meio, todos os símbolos são, de certa forma, deslocados em relação ao sentido semântico que lhes são atribuídos. Então, ele está fazendo aqui uma reflexão, quase que uma crítica, né? Quase não, está fazendo uma crítica a quem vê nessa questão aí que o ambiente simbólico não representa a realidade. Então ele está falando, escuta, a nossa comunicação, a nossa vida, a vida humana, ela está muito relacionada ao simbólico. Como assim? Agora a internet vai, vamos dizer, pagar o pato dessa questão de que, puxa, não transmite uma ideia de realidade? A gente constrói símbolos desde sempre. Tinha até aquela questão, né, do Freud, que ele tem um livro dele que é o Totem e Tabu, que você consegue identificar isso, né? O ser humano constrói essas imagens para poder se comunicar. Os sentimentos que ele tem, o que ele deseja, enfim, tudo que tiver relacionado à sua vida. Então, me parece interessante essa reflexão aí do Manuel Castells, falando sobre isso. Bom, agora eu gostaria de trazer para vocês uma reflexão, digamos assim, mais focada, mais direcionada para a questão da atividade médica. Claro que eu estou trazendo aqui dentro da internet, né, essa questão da regulação, que há uma intensidade crescente, cada vez maior, de médicos e profissionais da saúde nas redes sociais e internet de um modo geral, manifestando-se sobre os mais variados assuntos. Então, parece que é útil a gente destacar o que cabe e o que não cabe em relação a essa atividade médica em ambiente virtual. Então, a gente às vezes vê isso, né? E eu estou falando isso não é só para os médicos ou para os enfermeiros e enfermeiras, ou atendentes de enfermagem, profissionais de saúde, não é só para essas pessoas. Também é para aqueles que se relacionam com essas pessoas ou que buscam esse tipo de auxílio ou de indicação ou de tratamento ou de caminho relacionado à área da saúde. É preciso entender o que o médico, o que o profissional da saúde, o que ele pode e o que ele não pode fazer na internet, até para a gente identificar essa questão da legalidade ou não legalidade do que ele está fazendo.
Então, o que o médico pode publicar nas redes sociais? Por exemplo, vamos falar aí da questão da publicação. O Conselho Federal de Medicina diz que é permitido postar, ou seja, é legal, tranquilo, pode fazer sem problema nenhum. Foto de antes e depois, desde que seja feita de forma educativa, sem manipulação na edição da imagem, que explique os procedimentos, as possíveis complicações do procedimento. A imagem depende da autorização prévia do paciente. É que isso também é importante. Você aí que é, aí sim eu estou falando específico, você aí que é médico, que é profissional da saúde, tem também essa questão da nutricionista, né? Hoje em dia tem uma gama muito grande de médicos, né? O médico de adolescente, ebiatra, e tem várias, geriatra, tem várias possibilidades. Foto de antes e depois, pode. Mas olha só, desde que seja feita de forma educativa, sem manipulação na edição das imagens ou da imagem e que explique as possíveis complicações do procedimento. E você precisa pegar a autorização do teu paciente que está ali retratado naquela imagem. Isso são cuidados, pessoal. Quem é da área jurídica tem isso sim meio, vamos dizer, já tranquilo, né? Já está no dia a dia ali, é o arroz com feijão da prática jurídica. Mas a pessoa que é só da área da saúde muitas vezes se preocupa só com a questão da saúde e se esquece desse aspecto relacionado a os cuidados que são precisos ser tomados para você poder ter uma boa atuação e evitar problemas. Você precisa tomar cuidado, você que é profissional, para evitar problemas em relação a isso. E você que foi lá e fez o tratamento, fez uma plástica, seja no nariz, seja no rosto, seja na orelha, seja no braço, onde for que você quiser, abdômen, onde for. Ah, eu quero fazer um antes e depois, quero tirar foto. Cuidado, você vai ter que dar autorização para aquela pessoa, onde aquela imagem vai ser utilizada, em que contexto vai ser utilizada. Olha como é importante, por exemplo, não ter edição de imagem. Já pensou, se autoriza lá e a pessoa vai e distorce a imagem que tirou de você? É importante que você tenha essa proteção. Presta atenção quando você for autorizar esse tipo de coisa. Aliás, vale não só para a área médica, mas é que eu estou destacando aqui de modo especial a questão da atividade médica na internet ou da atividade da área da saúde. A questão também, por exemplo, da selfie com pacientes, que é muito comum acontecer quando a pessoa envolvida, ou no caso aí o paciente, é uma celebridade ou alguém conhecido, uma figura pública. Os profissionais podem publicar fotos com famosos após procedimento e também vídeos com depoimentos, desde que não garanta ao público algum tipo de resultado. Isso é uma linha extremamente tênue, fininha, que tem aí em relação a essa questão do resultado. Porque às vezes naquela empolgação, veja só, eu estou aqui, vamos supor, vai com a Ivete Sangalo, com o Fábio Assunção, seja quem for lá, a pessoa conhecida, eu estou com, sei lá, Lula, qualquer coisa, uma figura bem conhecida, Geraldo Alckmin, seja quem for. Ele fez isso e colheu esse resultado. Cuidado, né, para você ficar com essa promessa de um determinado resultado. Isso não pode. Então, assim, tem uma permissão, mas você tem que observar em que termos se dá essa permissão. Outro aspecto, item 3 aqui, ó, divulgação de imagens da clínica e instrumentos de trabalho. O Conselho Federal entende que a prática auxilia os médicos na divulgação do próprio trabalho. Bom, pessoal, então essas práticas, como eu venho dizendo, elas são, estamos colocando aqui o que é permitido, faça, mas elas têm uma determinada circunstância. No caso, por exemplo, divulgação de imagens da clínica e instrumentos de trabalho. Tranquilo, o conselho permite que você faça isso. Eu acho bastante razoável, não? Que você possa mostrar, o médico, por exemplo, possa mostrar sua clínica, mostra lá, se for, por exemplo, uma casa onde fica, se for um prédio lá, a entrada, o átrio do condomínio, o acesso às suas instalações, eventuais equipamentos que ele tenha. Veja, eu faço aqui uma cirurgia a laser, e mostra lá o equipamento a laser, por exemplo. Estou dando um exemplo só qualquer. Eu tenho aqui também uma câmara hiperbárica, tal, de última geração. Puxa vida, que legal, muito bom isso. Pode perfeitamente usar para a divulgação da clínica, não tem problema nenhum, ok? É considerado, portanto, uma atividade plenamente lícita, ok? Olha, divulgação de preços de consulta, endereço e telefone de contato. É permitido. Então coloca lá, sei lá, cirurgia, né, rinocirurgia do nariz e tal,
R$10.000 e tal, pode colocar. Não tem problema. O Conselho Federal não considera antiético, não considera inadequado, não considera descabido que você faça isso, nem ilícito, nada disso. Pode fazer, tá? Divulgar, você vai divulgar preço, endereço, telefone de contato. Como eu coloquei também de você mostrar um instrumental, tirar fotos da clínica e mostrar lá, olha, estou aqui na clínica e tal, bota o endereço lá como é considerado como algo plenamente aceitável. 5, dentro das permissões, indicação de produtos medicinais, permitido desde que de modo educativo, explicando como o produto pode ajudar a saúde, porém não cabe para vender o produto. Isso é uma nuance importante. Então a pessoa que está, se você vê, isso serve para os dois lados, você que é da área da saúde, ou você que está pensando em adquirir, pensa bem. O profissional da saúde que vai lá e fala, olha, essa aqui é a farinha de osso da baleia, da Antártida, cura reumatismo, não sei mais o que. Cuidado, cuidado, né? Já foi testado em 5.000 pacientes e tal, isso não pode. Agora, você pode falar, existe aqui um produto, okay, olha, esse produto tem mostrado, tem que ser uma coisa, eu acho que a palavra-chave é sobriedade. Tem que ter uma certa sobriedade quando você está fazendo uma divulgação. Olha, esse produto tem apresentado resultados muito interessantes no tratamento de reumatismo. Consulte o seu médico para ver se o caso se aplica a você. Essa prudência, você que é da saúde, presta atenção nisso. Como eu falei agora há pouco, né, essas questões aqui, você pode colocar indicação de produtos medicinais, mas tem que ser feito com sobriedade, com critério. Não pode fazer uma propaganda como se fosse um produto qualquer, como se você estivesse vendendo um colchão, ou vendendo uma panela de pressão, ou seja lá o que for. Não é o caso. Então é um ramo em que você tem que ter uma cautela. Então o conselho, ele está indicando, ele permite certas divulgações e certas propagandas, mas com sobriedade, com critério, com cautela, para não mercantilizar aquela atividade. Bom, postar, outra coisa que é permitida, postar os resultados positivos do próprio trabalho. Veja, o profissional pode repostar marcações dos pacientes mostrando o resultado do trabalho feito. Ele também pode publicar as imagens do resultado desde que com autorização do paciente. Também me parece uma questão de razoabilidade. Um médico que é um cirurgião plástico, aí vai lá uma paciente dele e publica lá no perfil do Instagram dela. Nossa, estou muito feliz com o resultado da minha cirurgia no rosto, na boca, no nariz, na orelha, seja lá onde for, no pescoço, e eu gostaria de dizer ao médico fulano de tal, agradecer, o resultado ficou maravilhoso. Ele vai e coloca lá no Instagram dele também, né? Ele faz encaminha aquela publicação. É permitido, né? Ele não fez nada para aquilo de maneira não autorizada. Se ele for fazer a publicação, ou seja, não foi a paciente dele, se ele fala, olha, fala para a paciente, você poderia me dar um depoimento para publicar no Instagram? Aí já é um pouco diferente. É ideal que ele pegue uma autorização detalhada, vou publicar foto sua, tal, no Instagram, que foto que é essa? Às vezes a pessoa está em recuperação, precisa tomar cuidado com isso, está toda roxa, aí se arrepende, nossa, eu fiquei horrível, como é que você fez uma publicação comigo? Tem que ter cautela, tá certo? Então assim, o ideal é que você pegue, você da área da saúde, pegue uma autorização, tá? Mas se for simplesmente uma republicação que foi do teu próprio paciente, já não precisa. O que o médico não pode publicar nas redes sociais? Vamos agora para aquelas condutas que não são permitidas, tá certo? 1. Venda ou comercial de qualquer tipo de produto, suplemento, ativos, né, para emagrecimento, remédios, entre outros. Prática vedada e o profissional que não seguir a resolução poderá ser denunciado pelo conselho. Então, médico não pode ser garoto propaganda de produto. Eu sou médico, estou recomendando esse produto, não sei o que lá, que gera esse e aquele efeito e tal. Não pode. Não pode. Você não pode ser garoto propaganda de produto. Percebe? Precisa tomar cuidado com isso também. Eu vejo, às vezes, algumas manifestações de profissionais da saúde que ou estão praticando uma ilicitude ou estão naquela zona cinzenta que pode gerar problemas, uma zona meio duvidosa.
pode acabar gerando problema sim. Então, vamos prestar atenção a isso para que você não tenha problemas depois relacionados a isso, tá? E quem também, volto a dizer, quem está contratando o profissional também tem que prestar atenção. Olha só o que é vedado pelo Conselho: desaconselhar a vacinação. Médicos não devem, em nenhuma hipótese, aconselhar o paciente a não tomar vacina, seja ela qual for. Os profissionais também não podem contraindicar qualquer tratamento que seja comprovado, cientificamente aprovado pela Anvisa. Então, o médico que é anti-vacina, por exemplo, por convicção pessoal e coisa e tal, pode ter problemas, hein? De fazer isso publicamente, não tome a vacina, não sei mais o que e tal. Eu estou trazendo aqui entendimento do Conselho Federal de Medicina. Então, atenção, tá? Médico também, olha, o médico falta com a verdade quando ele afirma que o vírus da Covid é parcialmente desconhecido e que as vacinas são lixo. Isso aqui é a afirmação que foi feita por um médico. Então, assim, o vírus da Covid ele é parcialmente desconhecido e vacina é lixo. Foi levado para o conselho e pode responder a um procedimento ético-disciplinar. Garantir resultado. Médico não garante resultado, pessoal. O médico, assim, por exemplo, como o advogado, ele tem o que se chama tecnicamente de uma obrigação de meio. Olha, o senhor precisa fazer uma cirurgia. É mesmo, doutor? É uma cirurgia no fígado, por exemplo. Tá. Doutor, tem risco de eu morrer? Tem. Aí ele vai e faz a cirurgia e o paciente morre. Não, então vamos responsabilizar o médico? Não. O que tem que se verificar é se o médico agiu com todo o zelo, com toda a dedicação, com todo o cuidado que ele era possível, que é possível de ser exigido dele. Fora isso, ele não tem como ser responsabilizado. Os profissionais não podem garantir resultados positivos aos pacientes, já que cada organismo reage aos procedimentos de forma individual. Fazendo um paralelo, pessoal, eu sempre falo isso para quem me procura, né? Ainda hoje está mais difícil achar, mas volta e meia aparece alguém lá no meu escritório e fala: não, sabe o que acontece? Eu passei num outro advogado, ele falou que isso aí é causa-ganha. Causa-ganha? Causa-ganha é como Saci Pererê, mula sem cabeça, boitatá. Isso é folclore, não existe causa-ganha. Você pode ter um direito muito bem fundamentado, um direito muito bem escorado, você tem provas boas, a tua chance é muito grande, mas uma ação, você entra com uma ação, muita coisa pode acontecer no meio do caminho, tá certo? Então você tem uma prova testemunhal fantástica, a tua testemunha falece. Ué, é da vida. E aí? Aquela prova fantástica que você teve, sumiu. Então, assim, é preciso tomar cuidado também. Então, aqui, essa questão de garantir resultado. Não pode prometer resultado. Essa é interessante, se autoafirmar especialista. Conforme o entendimento do Conselho Federal de Medicina, acolhido pela jurisprudência, apenas pode divulgar ser especialista quem concluiu residência médica ou foi aprovado em exame de especializado promovido por sociedade da área, em parceria com a Associação Médica Brasileira. Diferente de outras áreas, por exemplo, na área do direito, se eu fizer uma especialização, né, pós-graduação, nível de especialização em, sei lá, processo civil, eu falo, ó, eu sou especialista em processo civil. Eu fiz uma pós que 1 ano, pode ter sido EAD, tem pós até em menos tempo, 6 meses. Eu sou especialista naquela área, eu posso dizer isso. Na medicina é diferente. Você fala assim, eu sou especialista, eu sou neurologista. Você tem que fazer uma clínica em neurologia. Neurologia, se eu não me engano, são 4 ou 5 anos, é quase que uma outra faculdade. Então, se você se autoafirma especialista sem ter feito isso, não, eu fiz um curso aí e me deram aí um grau de especialista, tal, pós-graduação, o Conselho Federal de Medicina não aceita. Nesse caso, o profissional deverá informar o Registro de Qualificação de Especialista, o RQE, registrando no Conselho Regional de Medicina. Já os médicos pós-graduados podem acrescentar o título no próprio currículo, mas não como equivalente a especialista. Pós-graduado em clínica geral, pós-graduado em clínica intensivista, UTI, CTI, ok, mas não colocando como especialista. Essa questão que eu acabei de colocar, da especialização e do Conselho Federal de Medicina, olha que interessante. Recentemente, um juiz do Distrito Federal, uma ação de 2023, concedeu uma liminar
autorizando os médicos a utilizarem como informação de sua atuação o grau de especialista numa área, obtido em programa de pós-graduação, especialização, contrariando assim a orientação e regramento do Conselho Federal de Medicina. Eu até tenho que reconhecer que trata-se de um entendimento, a meu ver, isolado, mas é importante que se traga isso para que vocês possam identificar, ver como é que isso se manifesta, como é que isso funciona. E eu trouxe até aqui para vocês darem uma olhada no próprio teor da decisão. Eu vou ler aqui para vocês, tá? O trecho da sentença. Abre aspas. Evidencia-se assim que cabe ao Ministério do Estado da Educação e não ao Conselho Federal de Medicina estabelecer critérios para a validade dos cursos de pós-graduação lato sensu, o qual deverá aferir se foram cumpridas estritamente as grades curriculares mínimas previamente estabelecidas para o fim de aferir a capacidade técnica do pretendente ao exercício da profissão de médico. E que surge daí que, ao exercer o seu poder de polícia, o Conselho Federal de Medicina não pode inovar para fins de criar exigências ao arrepio da lei, em total dissonância com os valores da segurança jurídica e da certeza do direito. Então, assim, esse juiz está colocando uma questão aqui que realmente até tem interessante o caminho que ele pegou, dizendo o seguinte, olha, quem tem que verificar essa questão de grau de especialista, se é especialista, se não é especialista, é o Ministério de Estado da Educação. Né? Não é o Conselho Federal de Medicina que tem que dizer é ou não é. Agora, falando bem francamente, pessoal, me desculpe aí os que têm entendimento filiado a essa visão do juiz, mas me parece muito mais razoável a posição do Conselho Federal de Medicina. Não é uma questão de você querer substituir o Ministério da Educação, é uma questão de que a especialização ou o grau de especialista dentro da área da medicina, ele tem peculiaridades que outras áreas não têm. Então você também tem que tratar dessa maneira, você tem que tratar considerando isso. Não dá para você falar, olha, vamos tratar tudo do mesmo jeito. Como eu falei, dentro do direito, por exemplo, tranquilo, você fala, eu sou especialista em processo civil, em direito penal, em direito ambiental, você foi lá, fez uma pós, você sai com um grau de especialista. Se você fizer mestrado, eu sou mestre em direito ambiental, eu sou mestre em direito penal, eu sou mestre em direito tributário, e por aí vai. Mesma coisa doutor, eu sou doutor em direito do Estado, eu sou doutor em economia, e por aí vai. São áreas diferentes, tá certo, pessoal? Então eu acho que aqui nessa decisão não foram observadas ou não foram a mesmo respeitadas certas nuances diferenciadoras, com todo o respeito. De todo modo, a atividade médica se mescla a tantas outras que se inseriram no contexto da internet, e de modo especial nas redes sociais. Essa inserção, como pudemos ver nas unidades anteriores, é muitas vezes problemática e desafiadora, mas já falamos sobre isso, né, pessoal? É algo que veio para ficar e traz muitos benefícios. Para o direito, as redes sociais e a internet são um grande desafio também. Como regular esse ambiente? Que tipo de regulação se deve adotar? Vejam só, pessoal, o tamanho do desafio quando eu falo isso em relação ao direito. Como é que a gente vai regular rede social? Então é difícil, é um desafio, pelo menos o que eu vejo. É difícil, é um desafio grande essa questão da regulação do ambiente. Né? E que tipo de regulação que você vai adotar no final das contas. A conclusão que a gente pode chegar ou se aproximar é a seguinte: a sociedade como um todo está diante de um desafio imenso no sentido de buscar seu próprio caminho e de colaborar na regulação das atividades humanas. Lembra que eu falei em outras aulas, ubi societas ibius, onde está a sociedade está o direito? Pois é, reconhecendo contudo a insuficiência de suas ferramentas, concebidas para um mundo não mais existente, e que demanda soluções não apenas criativas, flexíveis, ágeis, mas igualmente imediatas. Então nós estamos num mundo, vamos dizer assim, on demand. Você tem problemas, muitas vezes problemas complexos, como a gente procurou mostrar aqui, um mundo que demanda por soluções, justamente para essas questões que se apresentam. Então um mundo que é online, que tudo acontece e você está sabendo tudo ao mesmo tempo, né? Não existe uma temporalidade, como existia no passado, e também as respostas são demandantes. Então, se demanda respostas, eu também quero uma resposta agora, já, imediata.
que muitas vezes não é possível de se ofertar. Imagina que uma legislação que você vai fazer, você vai ter uma proposta de uma legislação, aquilo vai ser amplamente debatido e leva para ser discutido numa casa legislativa, por exemplo, no nosso caso, o Congresso Nacional, e vai passar por diversas comissões. Então você tem uma situação que não é tão simples assim, de você simplesmente ir lá, tá aqui a regulação, pronto e acabou-se. Como eu falei, você corre um risco bastante razoável de você cair no abuso, no autoritarismo, na censura. Às vezes a pessoa fala, você fala, não, professor, censura, como assim? Isso é coisa da ditadura, sim, mas você pode ter vamos colocar assim, uma ditadura do bem, né? Pessoas muito bem intencionadas que vão dizer o que é verdade, o que não é, o que pode, o que não pode, dentro de uma rede social. Não estou me colocando contrariamente, eu só estou dizendo que o desafio da regulação, ele me parece bem mais complexo do que eu ouço por aí, né? As pessoas falando como se fosse uma coisa assim muito simplória de ser feita. Fazer uma lei, por exemplo, para regular a locação de imóveis urbanos é algo relativamente, não vou dizer simplório, mas simples, ou pelo menos medianamente simples. Agora, você fazer uma regulação de internet com N possibilidades, você está mexendo com liberdade de expressão, com restrição de direitos, várias coisas, e isso já demanda uma atenção maior. E eu vou trazer aqui, pessoal, uma reflexão aqui final, o seguinte, olha, por outro lado, as grandes reflexões humanas, aquelas que já eram desenvolvidas pelos filósofos clássicos na Grécia Antiga, vamos lembrar, olha só, eles falavam já de amor, de medo, de vida, de morte, de ódio, divindade, humanidade, justiça, dever. Elas seguem sendo relevantes e motivo de atenção. Olha só essa frase que eu acho bem interessante, do Steve Jobs, que é um cara extremamente identificado, o cara que criou a Apple, né? E o iPhone e tudo mais, né? Muito responsável por esse ambiente todo de internet e os smartphones. Ele diz o seguinte, eu acho essa frase sensacional: eu trocaria toda a minha tecnologia por uma tarde com Sócrates, considerado o pai da filosofia. Vejam que interessante, um cara extremamente ligado à questão da tecnologia. E, por fim, uma frase do Albert Camus, que é um filósofo, né, franco-argelino, que ele diz: se o homem falhar em conciliar a justiça e a liberdade, então falha em tudo. Então não é porque nós temos um novo ambiente que aquelas velhas indagações e reflexões que o homem tanto se vê sempre se debruçando sobre aquilo deixaram de ter importância. Ao contrário, eu acho até que tiveram mais importância, ou têm mais importância do que tinham antes, ok? E agora nós vamos para o nosso quiz. O nosso famoso quiz, que é aquele para sedimentar o conhecimento, você passou pela aula, para você ter isso bem claramente para você. Vamos dar uma olhada então nessas questões. Me acompanha, vamos lá. Indique a alternativa que traz uma característica da modernidade líquida. Então, A, o estreitamento das relações afetivas humanas. B, o fim do planejamento a longo prazo. C, o surgimento da empatia e o fim das guerras. D, o fim do chamado politicamente correto. E aí, meu amigo, minha amiga, qual que você acha que é a alternativa mais adequada, a alternativa que se pode dizer correta? Vamos dar uma olhada? Olha lá, B de bola, fim do planejamento a longo prazo. A gente viu isso nas aulas, em quem prestou atenção acertou com certeza de prima, como se fala. Vamos para a próxima questão. Um dos desafios do direito desse novo ambiente da modernidade líquida é: A, criar um Código Civil interplanetário. B, criar um Tribunal Geral de Comportamentos. C, criar um paradigma de fundamentação para a cultura política e jurídica. D, criar um paradigma idêntico ao observado no século XIX. Vamos lá, pessoal? Qual que você acha que é a alternativa adequada dentre essas que se apresentam aí? Vamos conferir? Letra C de casa, criar um paradigma de fundamentação para a cultura política e jurídica. Pessoal, conversamos hoje aqui sobre esse desafio que se coloca para o direito. Como que o direito vai responder a esses novos desafios, alguns até complexos, como a gente procurou expor. Então é preciso criar um novo paradigma de fundamentação que ainda está em construção. Vamos para a terceira e última questão. Na sociedade líquida, o consumo se coloca como um item fundamental para que o homem: A,
tem existência, B, tenha benefício, C, experimente uma vivência superior, D, experimente decepções controladas. E aí, pessoal, você que está aí me assistindo, qual seria a alternativa mais adequada, a alternativa correta diante dessas que se apresentam aí? Vamos dar uma olhada? Qual é a resposta? A, de amor, tem a existência. Então, como a gente viu, realmente o consumo vem sendo ligado à própria existência do homem. Lembra aquela expressão do lixo humano e tal? Expressão forte do Zygmunt Bauman, mas é isso aí, ok? Então, com isso, encerramos o nosso quiz. Eu gostaria agora de, nesse final, agradecer a sua presença, o carinho da sua atenção até aqui. Lembrando mais uma vez, se você quiser acessar materiais meus, está lá no www.institutoconvicção, sem ser cedilha, sem tio.com.br. E lembrar também da importância de você assistir essa aula, mais uma, duas, quantas vezes você quiser, e manter aí seu bloco de notas, faz as suas anotações e tal, para você poder fixar esses entendimentos, tá certo? No mais uma vez, muito obrigado pela sua atenção, pelo seu carinho, até uma próxima, se Deus quiser. Tchau, pessoal, valeu, obrigado. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. Acesse o nosso site radioetvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube, @Rádio e TV Justiça.